quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra dele. Cheguei do trabalho, estava em casa com a minha esposa, e estava me arrumando e eu procurei a minha melhor camisa. Não é porque eu quero ser bonito, não, porque eu só quero ser bonito para minha esposa. Mas eu disse para ela assim: amor, cadê ela? Ela chegou aqui, cadê ela? Ah, lá está. Amém. Ela chegou agora da faculdade. E eu disse para ela: amor, eu quero o melhor que eu puder, porque eu vou falar da palavra do Senhor, né? E falar da palavra dele é algo especial. Então eu tenho que estar especial também. Amém? Mas curve sua cabeça só mais um minutinho, por favor. Eu queria adorar o Senhor um pouquinho mais. E antes de nós ministrarmos a palavra, essa noite eu quero trazer uma palavra, acredito que seja do coração de Deus, sim. Uma palavra de reflexão, de motivação à sua vida. Porque ela me motiva, então ela também vai motivar a sua vida nessa noite. Amém? Aleluia. Senhor, obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Nós podemos sentir fortemente a tua presença nessa noite. Nós nos alegramos com o Senhor nesse lugar, Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Cante isso nessa noite. Aqui neste lugar, então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Cante com vida, cante com força nessa noite. Então adorarei. Então eu louvarei, Jesus. Então me renderei totalmente a Senhor. Senhor, com essa canção nós aqui declaramos que nós nos rendemos à tua presença. Nós nos rendemos à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Nessa manhã aqui, nessa noite, que todas as barreiras sejam quebradas, Senhor. Que em nome de Jesus, se alguém aqui nessa noite estiver armado, que seja desarmado em nome de Jesus. Que todo o coração nessa noite esteja apto para receber a tua palavra, Senhor. Nós dizemos sim à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 57. Perdão, 51. Perdão novamente, é 57. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles no caminho, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me.
Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e pregue o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Versículo 62 diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Irmãos, meditando nesse texto, nós percebemos muito bem que Jesus, ele põe à prova aqueles que realmente querem seguir a Ele. E uma das maiores palavras que nós temos ouvido, pelo menos no meio dos crentes, estou na prova. Como é que você está, meu irmão? Geralmente você faz uma ligação para alguém, e aí você vê alguém, você diz: meu irmão, como é que você está? Irmão, eu estou na prova, eu estou no processo. De fato mesmo, às vezes nós oramos dizendo: ô Senhor, tira essa prova. Na grande realidade, nós devemos orar a Deus e dizer: Senhor, me ajude a passar por essa prova. Porque, de fato, de verdade, nós somos provados por Deus. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós temos uma vida com Ele, nós estamos passando por um processo. Aqui no livro de Lucas, como nós acabamos de ler esse texto, é óbvio que esse texto lhe relata 3 personagens. Nós vemos 2 que eles se oferecem para caminhar com Jesus, para seguir Jesus. Mas um deles, ele recebe um convite de Jesus. Esse primeiro, ele provavelmente, ele era alguém que ele acompanhava o ministério de Jesus, ele estava caminhando com Jesus, ele via os milagres de Jesus, ele via as maravilhas que Jesus operava e provavelmente ele sentiu o desejo no seu coração: eu acho que eu vou seguir Jesus. Eu vejo que o ministério de Jesus é poderoso, é verdadeiro. Eu acho lindo ver Jesus curando as pessoas, expulsando os demônios, trazendo restauração para a vida das pessoas. Eu vou seguir Ele. E interessante que quando ele se apresenta a Jesus, ele diz: olha, Senhor, eu vou te seguir por onde tu fores. Jesus, ele chega até esse homem e diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o filho do homem, Jesus estava falando dele, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante que parece que Jesus, nesse momento, ele está desmotivando aquele homem. Parece que Jesus não está muito interessado com que aquele homem siga ele. Parece que Jesus, ele determinou naquele momento: olha, eu não te quero perto de mim, então eu vou logo botar um medo nele aqui, para que ele se desanime logo. A grande questão, a grande verdade é que Jesus, o desejo do coração de Jesus realmente era que ele seguisse ele. Era que ele viesse realmente. A grande questão é que Jesus estava pondo à prova o coração daquele homem. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava dizendo para ele: olha, se a motivação de você me seguir são coisas, eu aconselho a você não me seguir. Porque uma das razões, causa que muitas pessoas têm seguido a Jesus, são por causa de coisas. Jesus não estava dizendo com isso aqui, dizendo: olha, eu sou um miserável, eu sou um coitadinho, eu não tenho nada, não tenho nem onde cair morto. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus não andava preocupado, primeiramente, ele não andava preocupado se ele ia dormir. Jesus não estava preocupado se ele ia comer. Jesus estava preocupado em cumprir o propósito dele. E era isso que ele estava ensinando para esse homem, e é isso que ele nos ensina também. Que nós precisamos estar... Não podemos estar preocupados com coisas, mas em cumprir o propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, quantas vezes nós chegamos até Jesus, oramos a Ele, apresentamos, querido, uma verdade muito clara é que Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe a verdadeira motivação que está no nosso coração.
Irmãos, eu sou meio... Hoje não sou mais, mas antes eu era muito difícil de orar para Deus e dizer, Senhor, eu quero tal coisa, eu quero isso. Porque antes disso eu tinha muita preocupação com a intenção do meu coração. Eu orava a Deus, Senhor, eu já olhava a intenção. Eu disse, não, eu acho que isso aí não vai ser bênção para mim. Eu já nem orava para Deus. Até uma vez a minha esposa puxou a orelha, amor, ore, mude a motivação. Ore a Deus, porque nós precisamos do milagre dEle. Nós precisamos da bênção dEle. Então nós precisamos ver no nosso coração qual é a motivação que nós temos em seguir a Jesus. Então, Jesus com essa resposta fala, olha, se você vem a mim por causa de coisas, o motivo é coisas, então eu aconselho a você a não me seguir. Então, Jesus, ele sondou, nesse momento ele colocou à prova o coração desse homem. O texto aqui, ele não nos fala se ele continuou, se ele entendeu isso, não nos explica. Mas nós podemos entender realmente que Jesus estava colocando esse homem à prova. E como eu falei, nós não podemos andar atrás de Jesus, ou querer seguir a Jesus, servir a Jesus, por coisas. Ou, porventura, ter no nosso coração alguma ansiedade por coisas. Jesus mesmo nos ensina em Mateus 6, 25, que nós não devemos andar ansiosos por coisas, mas nós precisamos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus dá essa resposta a esse homem. O versículo 59 diz, e a outro disse, Jesus, segue-me. E ele, porém, diz, olha, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou sepultar o meu pai. Aquele homem, quando ele dá essa resposta a Jesus, não era porque o pai dele estava morto, naquele momento ele tinha que sepultar o pai dele, não. Provavelmente o pai dele já era um ancião. E ele estava dizendo, eu tenho que cuidar do meu pai, porque o meu pai é ancião. Mas ele recebe um convite de Jesus, me segue. Sabe, irmãos, aparentemente aqui nós vemos Jesus dando uma repreensão a ele, dizendo a ele, olha, deixe que os mortos sepultem seus mortos, porém tu vai e proclame o reino dos céus. Aparentemente parece algo insensível do coração de Jesus. Poxa, mas espera aí, a Bíblia não me ensina que eu tenho que honrar pai e mãe? É verdade, você tem que honrar. Só que novamente Jesus, ele olha aqui a intenção do coração. Jesus põe à prova, porque o fato de Jesus falar isso não era porque Jesus estava fazendo com que aquele homem desonrasse seu pai. Mas Jesus estava colocando à prova o coração desse homem, porque Jesus tinha pressa. Nós entendemos que a prioridade, qual é a maior prioridade nossa hoje? É proclamar o reino dos céus. É fazer com que o reino dos céus seja proclamado. A nossa maior prioridade, primeira prioridade, precisa ser Jesus. Porque a primeira coisa quando nós vamos para Ele, é ir até Ele, é seguir Ele. Ou seja, Jesus precisa ser a nossa prioridade. Perdão, e nós podemos ver que esse homem aqui, ele arruma uma desculpa para não aceitar o convite de Jesus. Jesus não estava dizendo para ele desonrar o seu pai. Era costume dos judeus, é o costume dos judeus cuidar dos seus anciões. Mas havia uma necessidade maior, havia uma prioridade maior. E era isso que Jesus ele estava ensinando. O texto fala que Jesus ainda não insistiu com ele. Versículo 61 diz, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Isso tem acontecido até hoje, irmão. Muitas pessoas têm vindo até Jesus. Muitas pessoas têm se disponibilizado a vir até Jesus. Mas não têm colocado realmente esse propósito
como prioridade nas suas vidas. Muitas pessoas têm vindo a Jesus por aquilo que Ele pode oferecer. Jesus, de fato, de verdade, Ele tem muitas coisas a nos oferecer. Mas nós não recebemos aquilo, irmãos, que nós recebemos do Senhor porque nós merecemos. Mas nós recebemos por causa da graça. Você recebe o que você recebe de Deus, não é porque você é bonito, não é porque você é bonzinho, não é porque você é legal, não é porque você é uma pessoa obediente, não. Você recebe de Deus por causa da graça que está sobre a sua vida. Ela está sobre nossas vidas. Então muitas pessoas têm abrido a sua boca e dizem, eu sigo a Jesus. Mas seguir a Jesus, queridos, eu sempre costumo dizer que seguir a Jesus é um desafio. Seguir a Jesus é uma aventura. Eu tenho aprendido isso dia após dia. Eu tenho aprendido que andar com Jesus tem sido um dos maiores desafios da minha vida. Porque eu estou sofrendo perseguição hoje? Não, não é por isso. É porque aonde eu passo as pessoas me jogam pedras, as pessoas falam mal de mim. Não. É porque alguém está batendo na porta da minha casa dizendo que vão me matar. Não, não tem nada a ver com isso. Porque o maior desafio em caminhar com Jesus não é o fato de seguir os seus passos, mas é o fato de nos renunciar dia após dia. Esse é o maior desafio. Eu, por muito tempo na minha vida, eu dizia que Jesus é doloroso, é pesado o caminho. O caminho realmente ele é estreito. Mas isso depende muito do nosso coração, irmãos. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor e vejo homens que decidiram viver a sua vida completamente em prol do reino, em prol do evangelho, abrindo mão, sabendo que estavam prestes a perder a sua vida, mas abriam a sua boca para dizer que o morrer é lucro, o viver para Cristo. Irmãos, eu só posso entender realmente que esses homens não tinham mais o seu coração e seus pensamentos aqui na terra. Mas eu entendo que esses homens tinham o seu coração totalmente para o reino. Então, uma vez que nós decidimos seguir a Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós precisamos entender que nós não podemos mais viver para nós mesmos. A nossa vida pertence a Ele. O nosso coração precisa pertencer a Ele. Seguir a Jesus é viver uma vida incondicional, um amor incondicional a Ele. É viver uma vida dedicada a Ele, sem esperar nada em troca. Seguir a Jesus é saber que você ora todos os dias, termina o dia, a resposta não vem, mas você permanece no caminho. Por quê? Porque você entende que seguir a Jesus é assim. Ela não vem a resposta na hora que nós queremos ou na hora que esperamos, ela vem no momento certo. Isso é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é saber que um dia a sua vida ela é direcionada por alguém que você não vê. É saber que você termina o dia, você ora ao Senhor e você apresenta a sua vida a Ele. Você talvez esteja cheio de desafios, cheio de problema, mas você consegue descansar à noite. Só consegue isso quem realmente segue a Jesus. Então, como eu disse antes, eu sempre falava que seguir Jesus é difícil. Não, irmãos, difícil é renunciar ao meu eu. Porque mais do que a mim mesmo, quem me conhece é o Senhor, quem sabe do meu coração é Ele. Esses dias eu estava no trabalho e eu estava refletindo sobre a minha vida. Porque quando eu olho para dentro de mim,
o quanto eu já mudei e o quanto eu preciso mudar, eu digo, Senhor, é só a tua misericórdia mesmo que faz isso. Minha esposa hoje, ela disse assim, quando nós olhamos para os nossos filhos, a nossa vontade de tirar o nosso coração e entregar para eles. Porque nós amamos. Porque faz parte de nós. Da mesma forma, foi o que o Senhor fez por nós. Por amor. E às vezes, o filho não reconhece algumas coisas que os pais fazem. Nem por isso deixam de ser filhos. São amados. Estão no processo. Eu também já fui assim. Quantas vezes eu deixei de honrar meu pai em alguns momentos. Não porque eu não o amava, mas porque eu não tinha maturidade. Quantas vezes nós desonramos o Senhor. Quantas vezes não amamos Ele da forma que precisamos amar. Mas mesmo assim Ele tem nos amado. Então, querido, seguir ao Senhor é algo que nós precisamos entender. Que é um desafio, é uma aventura. Mas mesmo vivendo todas essas coisas, nós sabemos que nós temos um destino. Temos um propósito. No final de todas as coisas, tudo vai dar certo. Amém? Então, todos nós que estamos aqui recebemos um convite de Jesus, ou um dia decidimos no nosso coração seguir Ele. Mas como eu tenho falado, seguir Ele não é só simplesmente o dia levantar sua mão e dizer, hoje eu sou convertido, mudei minhas vestes, mudei meu modo de falar. Mas é seguir a Jesus entendendo que a sua vida não é mais a mesma, não, tem que mudar, ela tem que ser diferente. A sua conduta é outra, o seu modo de falar é outro. Se você tratava mal sua esposa, hoje você não trata mais. Você trata bem, trata como uma princesa. Se você fazia algo que era errado, a cada dia você vai deixando. Seguir a Jesus é isso, é renunciar ao seu eu, suas próprias vontades. Em Mateus, capítulo 19, de 16 a 30, o texto nos relata o momento do jovem rico. O texto fala que ele chega até Jesus e fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz, olhe, você precisa obedecer os mandamentos. Talvez ele no seu ego ele diz, Jesus, mas eu já faço todas essas coisas. E Jesus cita a eles quais mandamentos ele precisa obedecer. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Não, Senhor, eu faço todas essas coisas. Eu acredito que Jesus se admira lá. Se admira não. Mas eu acredito que Jesus fica olhando para ele e faz assim um legal, bem legal. E diz assim, então você já está quase ponto de partir. E Jesus, sondando o coração daquele jovem, diz assim, faz o seguinte, para que você seja perfeito, pegue tudo que você tem, venda, reparta com os pobres e me siga. E no final de tudo ele recebe o convite de Jesus, aí me siga. Jesus testando novamente o coração daquele homem, daquele jovem. E a palavra diz que ele se entristeceu porque ele era muito rico, ele tinha muitos bens. Ele estava preso em si mesmo. Preso nas suas riquezas. Preso na religiosidade. Preso naquilo que realmente ele achava que era um verdadeiro tesouro, mas na realidade era uma perdição para a sua vida. E eu olho para a vida de 3 homens, Pedro, Tiago e João, em Lucas 5. O texto relata que Jesus passando ali pelo mar da Galileia, pregando a palavra, e eles estavam ali à beira pescando. Na realidade tinham chegado da pescaria e não tinham conseguido nada, até que Jesus ordena que eles levem o barco para o meio do mar. E Jesus, em determinado momento, Jesus disse para ele, olha, lance as redes. E Pedro, incrédulo, Senhor, nada nós pescamos. Mas, segundo a tua palavra, nós vamos lançar as redes.
E o milagre acontece naquele momento. Aqueles homens são impactados porque não haviam pegado nenhum peixe. De repente, eles precisaram chamar os outros amigos deles para que juntasse a rede e trouxesse para dentro do barco. E o texto fala que aqueles homens ficaram tão maravilhados com isso. Pedro mesmo diz: olha, Senhor, afaste-te de mim, porque sou homem pecador. E Jesus chega até ele e diz: olha, não se assustem. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Pescadores de homens. E o texto fala que eles trouxeram o barco para a beira, largaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, irmãos, esses dois textos me deixam algo muito interessante, um aprendizado muito interessante. Porque, entenda que os discípulos, os primeiros discípulos, naquele momento, quando receberam o convite de Jesus, interessante que Jesus não usou aquilo que eles eram em prol do reino. A atividade que eles exerciam, ela foi usada dentro do reino. Só que o jovem rico, ele perdeu algo muito, muito importante para a sua vida. Porque ele achava que ele era rico. Só que o verdadeiro tesouro, ele abriu mão. Ele deixou realmente a oportunidade de ser um homem próspero. Um verdadeiro rico. Porque recusou o convite de Jesus. Irmãos, o interessante é que Jesus, quando Ele vem para as nossas vidas, Ele conhece a sua humanidade, Ele sabe quem você é. Lá onde você está, onde você vive, aonde você convive, sabe que não precisa você mudar. Existem coisas na sua vida que não precisam mudar. Deus não vai por exemplo, Deus não vai me tirar do lugar onde eu estou e me levar para um outro lugar onde eu possa representar o reino do céu de uma forma que eu não sei fazer. Não, Deus vai usar o talento que eu tenho, as ferramentas que eu tenho em prol do reino. Então não ache você que Deus não vai usar você simplesmente porque você se acha incapaz. Esses homens eram homens incapazes, humanamente olhando. Mas nós vamos ver no livro de Atos esses homens como verdadeiros revolucionários do reino. Homens que foram avivalistas. Sabe por quê, irmãos? Porque na sua simplicidade eles foram usados por Deus. Porque no momento em que eles receberam o convite de Jesus, eles saíram desesperados. Porque eles realmente viam que Jesus era o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que seguir a Jesus não é sinônimo de perca. Quando nós seguimos a Jesus, nós não estamos perdendo nada. Quando você ama um irmão, você não está perdendo nada. Quando você deixa o rio, a vida de Deus fluir através da sua vida, você não está perdendo nada. E como isso acontece? Quando você ama mais, quando você perdoa mais, quando você abençoa mais, quando você divide o que você tem. Isso é seguir a Deus. Isso é seguir a Jesus. É seguir os passos dele. É ter as atitudes dele. Então, querido, saiba que Deus, Ele não quer tirar nada de você, pelo contrário. Ele quer dar a você. Mas a grande pergunta para nós hoje é: o que nós temos dado a Ele? Irmãos, a grande verdade é que Deus não nos deve nada. Nós oramos, apresentamos nossa vida a Deus, pedimos coisas, porque somos filhos. A palavra de Deus nos incentiva, nos ensina que nós devemos orar, bater, e a porta vos abrirá. É um mandamento do Senhor.
Mas sabe quando um filho ele arrebata o coração do pai simplesmente porque ele tem prazer no pai? Certa vez eu não, me questionando, eu pensando, eu disse, eu preciso ser inteligente. Porque se eu vejo alguém sendo abençoado, se eu vejo alguém que tem os céus abertos sobre a sua vida, não estou dizendo que eu não tenho, eu tenho. Mas eu olho para a vida desse irmão, não é com olhar de inveja, me entenda. Mas eu olho para a vida desse irmão e disse assim, eu preciso olhar para esse cara, para esse irmão e dizer assim, que ferramenta ele está usando, porque esse cara ele arrebata o coração de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender hoje que Deus não nos deve nada. Aquilo que eu não merecia, Ele me deu. Eu já tenho a graça. As consequências das nossas vidas, aquilo que virá futuramente, aquilo que eu preciso, aquilo que me é necessário, vai vir da forma que eu menos espero. Mas ela vai fluir mediante a sinceridade do meu coração. O último versículo de Lucas 9, ele diz aqui: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, só vem uma palavra. Só vem uma palavra no meu coração. E a palavra é lealdade. Lealdade a Jesus. Lealdade a Deus. Porque se nós somos leais, não importa se nós estamos no meio da lida, não importa se nós estamos arando a terra, está difícil, debaixo de um sol escaldante, mas você permanece ali, porque o que vai fazer você permanecer é a sua lealdade a Deus. Se você tem um coração grato, se você tem um coração leal, você não vai olhar para trás. Se você reconhece o favor de Jesus sobre a sua vida, o favor de Deus, você não vai olhar para trás. Se nós olharmos para a cruz, olharmos para o favor de Deus, ver o que Jesus padeceu naquela cruz, nós não vamos olhar para trás. Então, irmãos, saiba que Deus, como eu falei anteriormente, Ele não quer tirar nada de você. É pelo contrário, Ele quer dar. Mas o que nós temos dado a Ele? O que nós temos entregado a Ele? Essa é a pergunta a nós hoje. O que nós temos entregado ao Senhor? Nós somos testados todos os dias, nós somos provados. Não é porque Deus ele tem prazer nisso. É porque quando nós somos provados, saiba de uma coisa, nós precisamos entender que o propósito disso, o propósito de Deus com essas provações em nossas vidas, é de nos fazermos crescer mais. Em graça, em maturidade, em querer realmente estar perto dEle. Termos um coração grato e um coração fiel a Ele. Amém? Você recebe essa palavra? Então fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que nós orássemos a Deus e colocássemos nossas vidas novamente diante dEle. Porque eu não me conformo, irmãos. Eu não me conformo ver. E como eu já vi muitas pessoas um dia estavam aqui mesmo. E hoje elas não estão mais. Eu não estou aqui na posição de julgar elas. Mas eu estou aqui na posição de amar elas. Quantas pessoas têm lançado mão do arado, têm olhado para trás.
se o nosso desejo é de olhar para trás, nós não estamos preparados para passar aquilo que Jesus passou na caminhada. Nós não estamos preparados para receber essa mudança em nossas vidas. Quando nós olhamos para trás, nós estamos dando um recado para Jesus, dizendo: Senhor, eu não vou conseguir. Eu acho que não vale a pena viver os propósitos do reino. Quando nós olhamos para trás, nós estamos mão do arado, nós estamos dizendo: Jesus, eu acho que o que o Senhor fez por mim na cruz foi legal, mas eu acho que para mim não dá, eu não suporto. Mas nós precisamos considerar aquilo que Jesus fez por nós, amados. Saiba que Deus, Ele quer fazer com que os seus filhos aprendam, cresçam e tenham um coração firmado nele em amor. Fidelidade ao Senhor, irmãos. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui nessa noite, Pai, apresentando nossas vidas mais uma vez, dizendo, Senhor, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles, Pai, que seguem adiante, permanecendo, Pai, no caminho, no propósito. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a passarmos pelas provações, sabendo, Senhor Deus, que lá na frente o refrigério Ele virá, pela gratidão do nosso coração e pela fidelidade do nosso coração ao Senhor. Pai, ajuda-nos a olhar e termos os nossos corações, o nosso olhar no Senhor, que o nosso olhar esteja além das dificuldades, que os nossos olhares estejam além dos desafios. Oh Pai, no nome de Jesus, nessa noite eu oro por cada coração aqui nesse lugar, pedindo, Pai, que a Tua graça permaneça sobre suas vidas. Pai, que todo aquele que esteja aqui nessa noite, porventura, com sentimento de desistência, Pai, eu oro nessa noite para que Teu Espírito fortaleça. Eu oro, Senhor Deus, para que no momento em que eles estiverem passando pelas provações, eles estejam dispostos a seguir ao Senhor como os discípulos e não como aquele jovem que vivia uma vida aprisionada, com o seu coração preso na riqueza terrena. Então, Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui e peço que a Tua palavra, Senhor Deus, ela continue falando e tratando com cada um de nós, nos ensinando, Pai, o quanto nós precisamos estar contigo. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.